É que... Pronto, agora sim. Pode continuar. Então, nosso retorno foi agora no início, né? No início de agosto, dia 2, semana passada, né? Dia 2 de agosto, se não me falei, foi no início de agosto. Isso. E voltamos desta forma, com o presencial, o híbrido, né? Na realidade, o híbrido, com 25%, 35% dos alunos, de 25% a 35%, não tenho uma noção específica, mas seria com a presença dos alunos das 8 às 11 e nós, professores, horário normal. Entramos no horário normal, das 7 às 12h35, né, Couto? Isso. E as aulas online, elas continuam para o grupo de alunos que não está presencial, é isso? Isso. Só no CMSP, com a gente não. Hã? Porque ainda não tem equipamento. Conosco, não. Ah, Nós não. Não. Eles estão no centro de mídias? Eles assistem às aulas do centro de mídias? Sim. Isso. Tá. Mas nós temos contato com eles, ainda continuamos com o mesmo contato, né? Via grupos do WhatsApp, Google Classroom, só ficou realmente no presencial, né, pela falta de equipamento, não conseguimos na escola dar aula pelo Meet, ou pelo Teams, ou a plataforma escolhida. Pela falta de equipamento e falta de internet mesmo, né? Por assim, vamos falar a real. Tá. Então, isso implica que, para o nosso projeto, os alunos vão conseguir participar de que forma? Pelas aulas ou do Teams ou do Meet. Eu não sei qual será a nossa escolha. No modo remoto. Isso. Mas no horário, aí o horário, como que fica? Então, Maísa, nós estivemos conversando essa semana, inclusive, e chegamos a uma conclusão que na terça-feira nós conseguimos, todas nós, eu não sei a Aline, mas eu, Couto e Rose, sim, eu acredito que a Aline também, porque é horário de ATPC dela, eu acredito que ela conseguirá dar a aula dela. Na terça-feira, na parte da tarde, da 1 às 2, talvez passando um pouquinho, não sei. E aí nós chegamos a uma conclusão de que nós também poderíamos tentar na própria escola, naquele horário. Como os alunos saem às 11, nós conseguimos, pelo menos vamos tentar, né, de acordo com a nossa internet lá, tentar dar a aula na escola, na própria escola, mas com os alunos de forma híbrida, né, online. Mas, assim, ainda não chegamos a essa conclusão. Se não, ficará também para mais um dia na parte da tarde, né, Couto? Isso. Nossa dificuldade é que a Rosimeire, ela tem aula todos os dias, de manhã e à tarde. Ela tem 2 cargos, né? E na terça-feira ela consegue participar com a gente porque é o dia do ATPC dela. E aí à tarde porque é mais tranquilo, né? Sim. E como nós temos essa 1h30, sem a presença do aluno, eu acho que seria viável tentarmos nesse horário, das 11 até 12h35. Que aí sim, nós todas conseguiríamos. É garantido, né, que a gente garantido. Consegue. E a presença dos alunos também é garantida. Sim. Sim. Tá, mas eles vão estar em casa, é isso? Alguns vão estar em casa, outros vão estar chegando em casa, né? Isso. A gente marcou umas 11h10, 11h20. 11h15. Porque eles moram perto. Chegarem. Entendi. Eles moram perto. Entendi. Dentro do cronograma que vocês fizeram do projeto, vocês acham que
vocês acreditam que conseguem finalizar todas as aulas até quando? Quanto tempo, mais ou menos, vocês têm com a previsão de fechar? Não fizemos essa previsão, Não. né? Não fizemos. Mas, com essa sugestão das aulas no período das 11 aí, 11 e pouco, que foi até a Nivalda que deu a ideia, a gente consegue acelerar. Então, eu acredito que se a gente começar, por exemplo, na semana que vem, fazendo aquelas atividades motivacionais que a gente tinha feito no piloto, eu acredito que até o comecinho de setembro, né, Nivalda? Acho que vai um mês, assim, um mês, mais ou menos. Uhum. Porque, na realidade, é tudo muito incerto também, né? Porque nós não sabemos, assim, como será o envolvimento dos alunos. De repente, falamos que uma aula é possível. É possível, por exemplo, uma aula é possível trabalhar o meu conteúdo, a aula que eu elaborei. De repente, toma uma proporção maior, aí eu preciso de mais uma aula, né? Porque, assim, é tudo... Você sabe como é que é, né, Maísa? A aula é uma coisa muito... Sim, sim. Não, eu perguntei só para ter uma noção mesmo. Perguntei só para ter uma noção. Não estou cobrando data, nada disso, né? Só para ter uma ideia de quanto... O tamanho disso, né? E queria saber, que pena que a Rose, nem a Rose nem a Aline estejam aqui, né? Saber de vocês, professoras, como é que está, assim, a motivação de vocês para aplicar esse projeto e finalizar ele? O quanto isso está, assim, sendo para vocês prazeroso ou oneroso? Oneroso, existe essa palavra? Em termos do tempo, em termos de tudo, assim, no geral, né? Como é que está o pique de vocês para finalizar essa etapa aí que a gente está nesse momento crucial aí? Vou falar primeiro, deixar a Anivalda. A Anivalda está mais animada, dá para perceber. Ela falante, ela assim já demonstra. E ontem foi ela que animou o grupo. Eu tive uma conversa, né, com elas ontem, a gente falando do projeto, ela veio com essa ideia da gente fazer interação às 11. Eu vi assim que de manhã, quando nós chegamos, estava todo mundo assim com o farol meio baixo, né? E aí na saída já estava melhor. Então, foi assim, foi muito bom. Eu acredito que a nossa motivação, ela tenha voltado também, agora que nós estamos com os alunos na escola, tendo a interação, porque a gente tem os protocolos, no começo a gente estava bem segura, né, com relação à segurança, protocolo e tal, mas está sendo seguido, assim, muito à risca, né, o protocolo, eles têm o distanciamento na sala, eles estavam com muita saudade da escola, desse ambiente, dessa interação, então isso foi meio que revigorante para nós também. Algumas questões que a gente tem é com a parte administrativa, com a gestão, isso infelizmente acaba afetando o nosso emocional e desmotivando para outras questões, né, também. E assim, acaba que por muita insegurança, né? Então a gente ficou naquela volta, não volta, volta, não volta. Então a gente se preparava para voltar e não voltava. O aluno vinha, não vinha. Então agora sim, passou uma semana, a gente conseguiu equilibrar um pouquinho. A semana passada, por exemplo, estávamos todas assim, né, Nivalda? Muito inseguras, muito apreensivas, emocionalmente abaladas, porque a gente volta para o trabalho pensando, não tomei, por exemplo, eu não tomei a segunda dose da vacina, e aí? Temos os familiares idosos que a gente convive, e como é que vai ficar, né? Porque, assim, o risco existe, a gente está correndo esse risco, querendo ou não, né? E do outro lado tem o pai que questiona por que vai ter o revezamento, por que o filho dele não pode ir todos os dias, por que a sala não pode ir completa, eles querem ir mais dias, eles querem ter aula normal, né? Na verdade, eles gostariam de passar uma borracha na pandemia e voltar todo mundo para a sala de aula, mas não dá, né? E como a gente não está fazendo as interações pelo Meet,
né, Nivalda? Eu acredito que o projeto, ele vai ser o que está faltando, né? Porque eles gostavam também e participavam bastante. Muito. Pelo fato da gente colocar essa opção de fazer à tarde, para quem estuda de manhã, com exceção de alguns que têm curso, mas são pouquíssimos, a participação é muito grande, porque eles dormem bastante, né? A turma do médio que entrava às 7 horas, eles são bons de cama, né? De dormir. Então, eles não questionaram essa questão. Só tinha 1 ou 2 alunos que faziam cursinho extra, né? Pode falar, Nivalda, como é que você tá? Porque, assim, de ontem para hoje é uma outra Nivalda que está aqui. Assim, estar na sala de aula é muito bom. Na realidade, eu estava precisando disso mesmo, desse retorno. Porém, com muito medo, né? Eu tenho muito medo ainda, né? Quer dizer, ainda não. Enquanto houver o problema, eu acho que, no meu caso, o medo ele vai permanecer, ele vai persistir. Mas estar dentro de sala de aula é muito bom. Assim, temos pouquíssimos alunos, né? É uma quantidade mínima de alunos por conta dos protocolos. Mas é muito gostoso, né? É muito bom estar com os alunos. Eu não sei se vocês vão me entender. É ficar do outro lado, da forma como está aqui, eu não me sinto professora. Então, eu me sinto professora dentro de sala de aula, com contato com o aluno, olhando o olho no olho. Por quê? Nós sabemos que no Meet ou no Teams, eles simplesmente fecham a câmera, né, e deixam o microfone desligado, e ali você fica falando, você não sabe para quem que você está falando, né? Se você está falando para alguém ou se você está falando com você mesmo, né? Essa é a verdade, é a pura verdade. E dentro da sala de aula, o aluno questionar, o aluno tirar a dúvida dele, e mesmo sabendo que a semana passada eu estava com uma turminha e explicando a matéria em momentos, nessa semana, já me questionando, me perguntando, olha, Pro, eu não entendi esse conteúdo, isso é muito bom, mesmo não estando na sala de aula, mas quer dizer, eles sentiram que a professora, ela está ali para tirar todas as dúvidas deles, né? Então, foi muito bom, realmente foi muito bom. Para mim, foi, assim, algo maravilhoso que aconteceu. Mas com muito medo, né? Ainda. Sim. Não, imagino. Posso imaginar, sim. Deixa eu dar um oi pro Gabriel. Oi, Gabriel. Tudo bom aí? Oi, gente. Tudo ótimo. E com vocês? Estou vendo aí que você está com um cenário novo atrás de você. Tô com um cenário novo. Então tá bom. Bernardo, você tinha levantado a mão uma hora lá? Sim, viu uma mãozinha? Era sua? Eu tinha, falar? Mas só para avisar que o Gabriel tava querendo acessar, mas não aceitava ele aqui, só que ele já entrou, então deu certo. Então tá bom. Então tá bom. Então tá, gente, vamos lá, vamos com fé, né? Que é o que nos resta, né? Com fé e para a gente terminar essa etapa, né, de aplicação e depois a gente vê o que acontece. Depois a gente vai conversar e vamos ver o que vai acontecer. Eu estou mais focada agora assim nessa etapa de finalizar a aplicação, né, do projeto renovado. Então, aí vamos falar, né, da primeira atividade, né, que está prevista para os alunos, e aí depois eu queria ouvir um pouco da Vitória, né, e depois das professoras, né, para ver como é que ficou essa atividade inicial. Quer falar, Vitória? Oi, na verdade, eu não sei muito bem o que aconteceu. A Eli, ela falou que vai voltar com a questão das revistas, né, que foi do projeto piloto. Eu não sei bem como ficou, na verdade. Então é bom a gente falar sobre. Isso, Vitória. Como a gente não tinha finalizado tal,
eu fiquei achando que estava muito trabalhoso para você. Então, eu não sei como é que tá a questão do jogo, que pé que ficou, a gente entrou de férias e se desligou, né, um pouquinho aqui. Nós, professoras, realmente tentamos, né, descansar um pouquinho, embora não tenha sido tão satisfatório. Mas o que eu percebi é assim, minhas colegas professoras sentiram uma certa insegurança em aplicar um jogo porque elas não têm o domínio da tecnologia, não sabiam como é que ia funcionar e tal. Então, a gente conversou com relação a essa questão, achamos mais conveniente como você elaborou esse jogo. Talvez os meninos, o Gabriel e o Bernardo, possam te ajudar para a gente usar essa estratégia. Pode até ser nessa semana da aula inaugural, entendeu? Só que a gente talvez não consiga nós aplicarmos. E a gente precisaria dividir as turmas, né? E eu senti esse o receio delas, e é um receio legítimo, né? Porque a gente está acostumado a entrar na sala de aula e ter um certo domínio do que você vai fazer, a estratégia que você vai usar e tal. E como a gente tinha falado de dividir as turmas, eu percebi que elas estavam bem inseguras. Aí quando eu falei, gente, que tal se a gente usar essas capas de revistas? Foi quase sabe assim? Aí eu falei, deixa eu falar para a Vitória, que aí então ela aplica com os meninos, a gente ajuda assim a interagir com os alunos, não com a ferramenta, entendeu? Por isso que aí eu te falei, olha, não precisa se preocupar tanto para que seja agora, como a aula inaugural e tal, porque a gente estava com essa questão, que não deu para conversar direito com você, mas seria isso. Você acha que tem condições de apresentar? Como é que ficou? Depois daquela versão que você mostrou para a gente, está mais evoluído agora? Nem cheguei a perguntar isso. Então, para ser bem sincera, eu super entendo, eu acho que é válido se vocês, né, basicamente a aula é de vocês, então vocês têm que estar realmente seguras com o que vocês estão fazendo, eu concordo. A minha única preocupação foi se colocando para a parte dos alunos da IC não ficaria muito, eu não sei se travou. Vocês estão me ouvindo? Tá então, normal. Sim, sim. Tá. Ah, que minha tela travou. Eu pensei que já tá caído tudo. Não sei se o tempo vai dar certinho, mas a gente pode ver mais ou menos como vai ficar o cronograma geral, né? Porque principalmente o meu foco é a questão do RPG mesmo. Não tive tanto... Na verdade, não teve muita mudança no jogo. Porque, novamente, né? Eu encontrei um amigo que programa, a gente estava tentando achar um jeito de criar um site que desse para resolver a questão de ser pago ou não. E a gente encontrou uns problemas, então ainda está bem atrasado a questão. Aí eu pensei assim, como a gente estava bem atrasado, eu falei, vamos ver. Quando eu recebi a sua mensagem, eu falei, vamos ver como que vai ficar. E aí a gente prossegue conforme tiver a demanda do jogo mesmo, ou não. Porque realmente a gente encontrou bastante obstáculo para criar o jogo do jeito que foi planejado. Mas aí, bom, enfim, eu apoio que vocês mudem, sem problemas. Me pegou um pouco de surpresa no começo, né? Eu fiquei meio, nossa, mas a gente ficou tanto tempo planejando, fazendo reunião para mudar tudo. Mas a aula é literalmente de vocês. A gente da IC tá aqui para auxiliar, fazer nossa pesquisa, então tá super certo. A questão é mais assim, como a gente, no cronograma que a gente fez, a gente pretende começar o projeto a semana que vem, não sei se a gente teria o tempo hábil para trabalhar nessa proposta inicial, entende, do jogo. E com relação à aplicação, quando vocês forem aplicar, eu falei assim, porque vocês têm mais, vamos falar a verdade, né? Vocês são mais jovens, vocês têm mais familiaridade com a tecnologia, nós estamos aqui ainda nos adaptando com esse negócio de WhatsApp, TikTok, né? Inclusive, até eu pensei E olhe lá, né? TikTok a gente, assim, vê como se estivesse assistindo um vídeo do YouTube e dá risada, né? E é muito engraçado, mas produzir isso daí não, sem condições. Mas, assim, vocês têm mais condições de utilizar essas ferramentas do que a gente. Claro que a gente estaria junto na aula, né? Inclusive, hoje eu estava olhando, assim, capas de revista, alguma coisa, se tinha alguma novidade, não achei nada. Mas o que eu encontrei? Memes da pandemia, que aí entra o Gabriel. Por que a gente não pode também, então, começar
essa interação com esses memes da pandemia. Depois entra com o RPG, e o RPG pode ter aquele estilo que você tinha planejado. A gente pega essa parte aí do supermercado e usa só uma parte dela para discutir algumas questões mais pontuais, não um super jogo elaborado. Porque sim, vai levar muito tempo produzir um site, tem que deixar ele numa qualidade, pagar algumas coisas, né? Então, eu senti uma certa dificuldade nesse sentido. Mas eu acredito que a atividade lúdica ela é bem-vinda sempre, isso é inquestionável, né? Que vai ser benéfico para os alunos. Essa questão da segurança que eu te falei, nem é tanto assim, a aula é nossa, não, é porque uma aula inaugural, ela tem um peso, né, que até a Maísa falou várias vezes, é aquela impressão que vai ficar. E aí eu senti, né, eu conversei com as professoras, elas estavam bastante inseguras mesmo, de começar uma aula inaugural com uma estratégia que elas não dominam, não é? E realmente iam precisar da ajuda. Por outro lado, a gente ia ter uma aula inaugural também com vocês, que são alunos da iniciação científica, acabaram de chegar no projeto, não têm familiaridade com os alunos, e aí? A gente vai passar essa bola para vocês? Então, a gente realmente precisa conversar para definir direitinho o que a gente faz, né, com relação a isso. Acho que a Nivalda caiu. Então, eu estava aqui ouvindo tudo, né? E, assim, realmente, a Vitória se empenhou, né, em desenvolver o jogo, né? Até que ela foi bastante à frente nisso, né? Foi indo, tanto é que a gente fez 2 reuniões ou 3 reuniões só discutindo essa atividade, né? Ficamos bastante tempo em cima disso, para depois... Não, a gente não vai usar. E depois tem aquilo que a Vitória falou, que também acabou que ficou atrasado, né? Como ela mesma falou. Tá, então nós vamos usar a mesma aula que a gente usou no outro projeto. Aí, assim, sinceramente, fiquei preocupada. Porque se a gente está, né? Eu sei que a gente fez várias mudanças no projeto, mas a aula inaugural, puxa, vai ficar igualzinha ao que não é igual. Então, não, mas aí, igual. Calma, aí, tá. aí você falou dos memes, né? Aí já fiquei mais animada. Aí, porque, então, assim, pelo que eu entendi, seria substituir aquelas capas pelos memes. Né? Isso. Eu não sei se... Aí eu já fiquei mais animada, já... Entendeu? Eu falei, opa, então vamos fazer diferente. Isso. Vamos fazer algo diferente. Mas o Gabriel entrou nisso? Não, ele está sabendo agora. Como assim? Desculpa, gente. As meninas também estão sabendo agora dos memes, porque eu vi agora na hora do almoço. A gente estava falando de usar capas de revista. Aí eu fui ver o que mudou. Mas só se fala aqui no Brasil de política, Bolsonaro sai ou não sai. Lá fora, né, essas questões assim, lá fora meio que tá vida normal, mais um pouco, né, tem as cepas, novas cepas, se volta, não volta e tal. Mas depois que teve também a Olimpíada, eu vi que meio o planeta voltou mais, né? Não é nem esse novo normal, que eu não gosto muito dessa frase, dessa palavra, mas eu acho que voltou meio que ao normal. O que a gente tem, que eu pensei assim, o que poderia ser interessante que a gente não usou ainda, seriam os memes. Os memes. Tem memes desde de jornalismo, de BBB, de entretenimento, tem meme de tudo quanto é tipo. Então, ao invés de usar o que a gente usou de capa de revista, a gente trabalhar com uma outra mídia agora, né? E aí eu comecei a olhar e falei, nossa, quanta coisa interessante que aconteceu o ano passado, que acabou entretendo, né, toda a população e movimentou tantas pessoas que a gente pode usar isso a nosso favor agora, porque a gente está falando de um momento único da humanidade que foi passar pela pandemia, né? E como é que isso refletiu em termos de levar isso meio que na brincadeira, vamos dizer assim, tornar isso uma coisa mais leve, né? E não é a mesma aula, até porque a gente não queria desde o início fazer a mesma aula, né, Nivalda? A gente queria realmente uma coisa diferente, a gente precisa que seja
motivador para nós também. Então, até hoje a Aline falou assim, vai ser bacana porque nós vamos aplicar uma proposta para uma turma que alguns são novos e outros vão estar maduros com relação ao projeto. Então, essa maturidade que eles vão trazer por já terem participado, nós também. O ano passado, a gente estava extremamente tímida. Hoje eu vejo a Nivalda falando aqui, eu falo, olha, é outra professora. Então, quando a gente olha para trás no que a gente fez lá atrás, a questão de como a gente mudaria a aula, como eu faria isso, eu faria aquilo, somos outras pessoas, né? E essa questão, eu fico sentida, assim, com a questão que a Vitória colocou, mas eu acredito que a gente vai poder usar essa estratégia no momento certo e vai ser maravilhoso, porque a gente amadurecendo essa ideia, não colocando tanta pressão sobre ela para uma aula inaugural, a gente vai ter tempo de todos nós aqui conseguirmos dialogar, entender a proposta, os meninos, a gente, né? Porque, olha, eu vou falar, tanto a Nivalda quanto a Rose aprenderam ao longo do ano passado para cá a produzir, por exemplo, um slide de PowerPoint, muitas vezes até com a ajuda de pessoas, né? A primeira aula, quem fez foi a filha da Nivalda, a Sofia, que está aqui, né, o celular dela. A Sofia fez a aula da Nivalda, a Sofia fez a aula da Rosimeire, né? Então, assim, a gente acabou tendo que ter essa ajuda de pessoas da família, de casa, para poder, né, dar esse suporte. A Aline era um suporte até para mim, que estou mais acostumada, mas ela manja muito da tecnologia, ela salvava a nossa vida, né, Nivalda? E como salvava? Resolvia muitas questões de tecnologia. Sim. Muito. Então, Gabriel, tá sabendo agora, tá? Vamos precisar. Mas a gente pensa assim, a gente pode dialogar, como é que pode ser essa interação, qual o melhor meme, qual tipo de interação mais, né? Como o Gabriel aqui sempre defendeu, né, o uso dos memes, desde que ele entrou no grupo, que ele fala dos memes e defende, assim, com unhas e dentes, né, o uso desse recurso, né, no ensino. Então, Gabriel, acho que você vai ter aí uma chance de intervir aí, né, de assim, interagir, né, e dar sugestões aí. E isso. Vitória, vamos aguardar um pouco, é isso, né? Não vamos descartar o que já foi feito, né? Não, jamais. Eu concordo. O material que ela está produzindo é espetacular, que vai abrir muitas portas para ela. Inclusive, vai poder construir uma estratégia didática, lúdica e aplicar em modo remoto. Sensacional. E por que a gente escolheu fazer o projeto, continuar com ele no remoto? Porque a gente consegue, as 4, né, entrar numa única aula, né? Os alunos, a gente consegue atingir um número maior de alunos, porque se fosse no presencial, a gente não ia conseguir isso. Primeiro porque o espaço, a gente não tem esse espaço de sala de aula que caibam 30 alunos. E por conta dos protocolos, a gente não ia conseguir fazer isso na prática, no presencial, né, Nivalda? Não. Então, na verdade, o remoto veio como um benefício nesse momento. E a Vitória, pelo que ela disse, ela tá mais, assim, a praia dela é mais RPG, né? E eu tô super curiosa para ver como é que ela vai desenvolver isso, porque eu não conheço RPG. Você conhece, Cândida? Já jogou RPG? Eu tive só uma pequena experiência numa aula minha de projetos de matemática com arte e física. E um aluno fez com a gente um comecinho, mas eu também nunca joguei, fico sempre muito curiosa, quero aprender. Eu também eu não conheço, ouço falar, mas não conheço mesmo, eu estou muito curiosa e eu quero saber depois depois acho que eu vou até bater papo com a Vitória aí para saber o que ela está planejando, para ela me explicar melhor isso, para eu entender como é que isso se encaixa aí no projeto, ao longo do projeto, né? Em que momento que isso vai ser inserido, ou se vai ser algo à parte, assim, não, né? Tem a ver com o projeto, Vitória? É isso que você está pensando? Então, vai ser paralelo, né? Mas ele vai ter a mesma temática do projeto. Vai ser baseado no que os alunos estão aprendendo.
Olha, eu tô... Fala, Cândida. Então, vai ser ao longo do projeto, é isso, Vitória? Não é uma intervenção só, é um processo maior, é isso? Ele vai ser mais longo, vai ficar nas aulas que a gente vai ter, nas intervenções que a gente vai ter dos meninos da IC, né? Uhum. E, bom, é um jogo que você joga com até 6 pessoas, mais ou menos. Então, a ideia é a gente fazer grupinhos, mais ou menos, no Discord. E aí, é porque é um sistema que as pessoas já fazem para entretenimento, então eu tô meio que adaptando. É um servidor só, com um cenário, um mundo construído, que vai ser construído pela sala inteira. E aí, a partir disso, vão ser criadas pequenas aventuras, onde grupos vão ser feitos, grupos de aventureiros, e aí eles vão participar. Então, cada grupinho, ele vai ter uma experiência diferente. Não vai ser tão longo, tão elaborado, mas a ideia é essa, fazer pequenas aventuras de uma sessão só, e aí vai ter uma intervenção de acordo com o tema que está sendo tratado nas aulas. Uhum. Eu queria muito ter gravado... Ai, perdão, eu queria muito ter gravado a última vez que a gente estava jogando por entretenimento, pra vocês terem uma ideia, que é bem legal. Ela bem vai durar, assim... Desculpa, Cândida. Desculpa, eu também estou entrando aqui. Eu fiquei com dúvida, assim, essa aventura vai durar quanto tempo? Vai ter várias inserções? Ou é um evento que acontece num único dia? É isso que eu fiquei com dúvida. Cada pequena sessão, ela vai durar um dia, ela vai ser usada em um dia. O tempo vai depender mais ou menos do quanto que os alunos estão, né? Do quanto que tempo a gente vai ter com os alunos e quanto tempo eles vão estar dispostos a jogar, claro. E aí a gente pode ir vendo isso, porque geralmente dura algumas horas uma sessão de jogo. E aí a gente não tem tanto tempo assim, então poderia ser uma coisa mais simplificada mesmo. Vai depender de quanto tempo a gente vai disponível. Aí dá para ir moldando, principalmente porque a história vai ser construída com eles, então dá para ir montando ao longo do percurso. Não é uma coisa tão pré-definida. E são vários dias, né? Pode durar até mais de um dia, não é isso? Isso, pode durar mais de um dia. Uhum. Quando você falou, eu fiquei pensando que talvez fosse uma aventura que durasse o tempo do projeto. Mais ou menos o tempo do projeto, né? Mas eu não sei, eu estou aqui imaginando coisas, né? A ideia é ser várias pequenas aventuras ao longo do projeto. Então, essas histórias elas vão ser mais curtas mesmo. Quando a gente vai fazer o enredo, geralmente, a gente escreve os pontos principais. E a maioria das coisas fica mesmo em aberto. A gente tem o cenário, a gente tem os pontos principais que a gente quer levar o jogador. E aí, como eles vão fazer qualquer tipo de escolhas que eles quiserem, fica muito aberto. Então, você não pode escrever tanto à risca. Isso vai sendo moldado ao longo do jogo mesmo. Cada grupo vai fazer uma história ou todos vão passar por todas as histórias? Cada grupo vai passar por uma história. Porque aí as outras pessoas elas podem ouvir, né, se elas quiserem. E aí, não sei se eu vou criar tantas histórias diversas assim, mas a ideia é que cada grupinho, como não dá para fazer o jogo ao mesmo tempo para uma sala de 30 alunos, não teria como ter 30 jogadores ao mesmo tempo, dá para ir fazendo em grupinhos menores. Aí, dependendo de como for, com certeza dá para fazer um enredo principal e dependendo de como eles forem levando, com certeza não vai ser a mesma situação. Vai acabando mudando muito ao longo das escolhas deles. Mas aí seria personalizado para cada grupo. Bacana. Poxa, estou muito, muito curiosa com tudo isso. Fala, Gabriel, você tinha levantado a mão? O que você queria falar? Eu tinha. Eu ia falar que esse material, né, a gente está construindo no Desvendando os Mistérios do Projeto. Já tem até um ensino já formado, assim. Acho que já vai até a aula 10. Mas você também está envolvido nisso? Eu tenho uma parte que eu trabalho com isso. Ah, tá bom. Não, você está ajudando a Vitória, é isso? Não, é no Desvendando os Mistérios. É o nome que a gente deu para a intervenção do pessoal do IC. Aí isso, o pessoal é o nome que eles deram.
A Aline ajudou também no nome, né, Desvendando os Mistérios. Bernardo também tá nisso, esse não? Nome. Oi? Tá, o Bernardo tá, os 3. Aí, a minha parte, a gente vai estudar sobre... na minha parte, a gente vai construir uma galeria, né, no Instagram de meme. E aí a gente vai trabalhar sobre... aí a gente vai trabalhar sobre a função de juntar arte, matemática e ciências. Então, a gente vai, tipo... Lembra aquela palestra que eu dei sobre as TICs? Que eu mostrei os gráficos, falei, olha, um átomo, um cromossomo, a gente constrói tudo isso com gráfico? Então, mais ou menos essa vai ser a ideia. A gente vai construir uma galeria com memes usando ferramentas matemáticas. A gente vai formar um desenho dinâmico usando alguns softwares de gráfico, para tipo GeoGebra, e aí a gente vai expandir. Então, a gente vai começar com isso, né? Acho que a primeira e a quarta aula, a gente vai falar sobre o projeto, sobre o Enem, sobre os vestibulares, para, né, chamar a atenção, porque é um assunto que chama atenção, e o Enem está chegando, né? Então, é interessante. E aí a gente vai começar, então, a construir a galeria. Depois da galeria vem o RPG da Vitória, e aí vai indo. Pelo que a gente entendeu, vai ser 12 semanas, né? A gente tem uma intervenção toda segunda-feira, né? Do meio-dia até a 1, depois da aula inaugural, né? E, pelo que a gente entendeu, a gente vai ter 12 semanas. A gente tem um cronograma feito até novembro ou outubro, final de outubro ou começo de novembro. Já para toda essa... Já intervir. É isso que eu ia falar. Então, resumindo, isso eu também não sabia, né? Eu sabia que tinha o grupo Desvendando aí os mistérios do projeto, mas é interessante. E como fala? Essa animação que eles têm, não tem como. Eu acho que a gente ficou esse tempo de férias, né, Nivaldo? A gente estava sentindo falta disso. Precisava, né, deles trazerem essa vida de volta para o projeto, que foi um pouco do que a gente conseguiu com os nossos alunos em sala de aula, mas que com eles aqui você vê assim, é empolgante, né? É prazeroso você ver alunos da iniciação científica com essa vontade toda de fazer a diferença. Eu acho que o Gabriel definiu o tempo do projeto, acho que esse tempo que ele colocou maior aí vai ficar por conta de a gente fazer as avaliações, as interações. O que a gente precisava saber era justamente isso. O horário de vocês permanece, todo mundo livre na segunda tarde, como é que tá? Tá? Por mim, sim. Eu tô... Gabriel? Eu tô ok. Ok. Bernardo, também? Uma coisa que eu ia falar, esse plano de ensino que a gente criou tá lá no Drive do nosso grupo, do projeto de ciência, e eu acabei de mandar também um link lá no grupo do WhatsApp, pra gente ter um acesso mais rápido. Uhum. Bom, legal. O que eu posso dizer, né? O que eu posso dizer, gente? Vão em frente. Vão em frente, né? Deixa eu até botar aqui o coração aqui, ó. Fala, Cândida. Ai, gente, eu tô sempre, né, meio de fora, chegando de novo e tentando entender. Não, Cândida, eu também tô. Agora, isso também, tô tentando entender o que tá rolando aqui, porque é novo para mim. Eu vinha ouvindo do Bernardo, assim, que estava rolando essa preparação e tal, que eles estavam animados. E é lindo essa proposta do Desvendando os Mistérios, né? E agora que o Gabriel falou que são 12 semanas, eu fiquei pensando, mas aí tem duas coisas em paralelo, então, que vão acontecendo. Uma coisa são as aulas que as professoras planejaram, né? E outra coisa é o Desvendando o projeto, os mistérios do projeto, que vai acontecendo ali em paralelo, né? Que vem os alunos da IC e trazendo várias formas de conversar com esses estudantes, né? Mas aí o projeto de vocês, meninas professoras, ele vai durar 12 semanas, assim, o planejamento de vocês é de tantas aulas, assim, ou a princípio, quantas aulas? Eu entendi o que a Nivalda falou, né? Claro que a gente não sabe como que é o andamento por causa da intervenção dos alunos, como que os alunos vão interagir. Mas, assim,
que vocês, a princípio, previram de tempo? Só para eu entender como é que fica o caminho do Desvendando e o caminho de vocês. Eu acho que a gente tinha pensado mais ou menos um mês, né, Nivalda? Mas talvez a gente possa até passar um pouco mais. Com essa interação deles, eu acredito que vai caminhar um pouco paralelo. O ano passado, no projeto piloto, nós tínhamos um mês, né? E na verdade, assim, como esse é um projeto, a gente entende que tem que ter o planejamento, você começa aqui e termina ali. Parece que a gente tem uma dificuldade com o tempo, né, Nivalda? Como diz a Rose, a gente fazia aula de 3 horas. Acabou isso, né? Então, quando a gente se propôs a fazer uma aula de 1 hora, é 1 hora. Então, talvez a gente precise de mais tempo. É ambicioso falar até novembro, eu fiquei assim, mas para os alunos, eles vão amar, entendeu? Essa interação que o Gabriel falou até novembro, eles vão adorar. E como ela não tem um vínculo direto com a disciplina na escola, é uma atividade extra classe, é voluntário, né? E aqui a gente tem alunos nessa escola que eles são muito envolvidos, eles gostam. E uma coisa que a gente conversou, nós, o ano passado, sugerimos deles receberem um certificado de participação. Nenhum deles veio aqui na escola ou questionou isso. A gente colocou isso como um estímulo, realmente. Olha, você vai receber um certificado e tal, não sei o quê. Ninguém nem questionou. Se eles estão pensando nisso, a gente nem sabe. Mas foi uma estratégia, uma carta na manga, né? Que foi uma sugestão que a gente deu para trazer mais alunos. E eles ficaram tão envolvidos, e quando a gente fala do projeto, eles não veem a hora de participar. Especialmente, assim, por ser uma coisa extra classe, tem alunos de várias séries. Quando o Gabriel falou que era da UFABC, para eles, assim, parece que abriu um mundo de possibilidades. Então, a ideia desse Desvendando os Mistérios era propor que eles tivessem mais interações com os alunos do IC, conhecer a universidade. Então, entre aspas, né, vamos dizer assim, conhecer a universidade através dos olhos deles, né? E aí, como eles têm os projetos deles, eles vão propor as interações que eles quiserem que estejam relacionados com a pesquisa ou com o projeto. Então, são momentos mais livres. Claro, nós vamos entrar juntas, né, com os alunos, porque o vínculo é a gente que, né, tem esse vínculo, assim, para a gente até... em algum momento, talvez, os alunos fiquem sozinhos com os alunos do IC, mas a gente vai ser um grande grupo de pessoas desenvolvendo uma atividade totalmente nova. Por isso que eu acho que a gente tem muita dificuldade em fechar um tempo, né, Nivalda? Porque a gente, assim, planeja a aula, mas sempre que a gente faz um projeto aqui, a gente não sabe direito o que é o produto final. Mas se a gente precisar fazer uma curva, adaptar, é tão típico desse grupo, né? A gente vai colocando, acrescentando. Eu pensei nisso. E aquela empolgação, né? De contribuição, e uma atrás, outra, tal. Inclusive, essa questão do RPG, que eu lembro que a Vitória estava falando, com um dos livros da literatura, que a Nivalda também está trabalhando com os alunos aqui, então ela faz leitura com eles, aí já a gente vai borbulhando, assim, né, de ideias. Então, por isso que eu falei que o grupo ontem era um, hoje de manhã, quando a gente conversou, já era outro. Parecia que tinha acordado de um sonho. Deixa eu entender uma coisa, também acho que eu estou meio que nem a Cândida, assim. O projeto paralelo dos meninos, ele tem relação com o projeto de vocês? Relação com o que vocês estão desenvolvendo no projeto de vocês, professoras? A mesma temática, você quer dizer? Eles falam que a temática é a mesma. Isso. A temática é a mesma, mas não tem relação assim com o andar do projeto de vocês, independe disso. Independe. É uma coisa independente, mais ou menos, o Gabriel está fazendo assim. Não é que a gente vai dar uma atividade e essa atividade vai terminar. Talvez, se for necessário, a gente faça isso, mas não é o objetivo. Ou, por exemplo, eles começaram alguma coisa no dia da interação dos meninos do IC. Pode ser que na aula a gente retome, olha, lembra aquele, né, que aconteceu? Mas não é uma coisa que a gente vai planejar junto, os dois momentos, né?
Eles têm o planejamento deles, nós temos o nosso planejamento. O tema é o mesmo. O tema significa... Qual é o tema? Você tem fome de quê? Ah, tá. Não, entendi. Porém, se houver uma intervenção, né, por nossa parte, se houver a necessidade dessa intervenção, com certeza. Tá. Não, eu estava querendo entender o quanto isso é paralelo. Se tem alguma intersecção no projeto de vocês com o projeto deles, não necessariamente. Mas provavelmente tenha. Tá. Talvez a gente disse pelo tema, mas sim. Não pelo andamento das aulas, da programação do projeto. Isso não tem relação. Quer dizer, o projeto não precisa da aula da Eliane, não precisa da aula da Nivalda ter acontecido para eles desenvolverem o que eles estão fazendo. Não. Não. Entendi. Mas inclui o RPG da Vitória? Desvendando? Sim. 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 Tá. Entendi. O que eu ia falar... Fala, Gabriel. Esqueceu. Esqueci. Vai lembrando aí. Não, esqueci. Não, então, tá. Eu acho que tá bom. Acho que ok. Nós temos os slides da aula inaugural. Vamos. Agora ele lembrou, Gabriel. Sim, é que como no projeto anterior, os alunos eles tinham que entregar um projeto, tinham que entregar alguma intervenção sobre a gente tem fome de quê, e seja social, seja na parte da química com os alimentos, seja na matemática com a questão financeira, e por aí vai. E com a Nivalda, né, sobre as reportagens, notícias, por aí vai. O nosso Desvendando os Mistérios tem umas partes que a gente vai ter como se fosse uma monitoria interdisciplinar, né? O jeito de você pensar, vamos fazer um Instagram de divulgação científica, divulgar os memes, ou a gente trabalhar histórias do RPG, ou propor uma história, uma construção de uma narrativa, é um exemplo de um trabalho final que pode ser produzido na parte da Eliana, da parte das meninas, né? Desculpa, só a Eliana, mas nas partes do projeto das professoras. O nosso projeto ele vai intervir desse jeito. Pode ser recursos, pode ser motivação, porque a gente não vai ter uma nota, a gente não vai no final dar uma nota para o estudante. A gente está ali para o pessoal participar do projeto, ser uma ponte. Então, é isso que eu ia falar. E uma outra coisa que eu ia falar, sobre a fala da Eliane, que ela tinha falado da minha apresentação, quando eu falei. Quando eu me apresentei no projeto, na primeira aula, não foi nem na inaugural, foi a primeira aula, era para minha apresentação ter uns 5 minutos, mas teve bem mais, porque surgiram muitas dúvidas. Assim que eu falei sobre a faculdade, falei sobre tudo, né, falei sobre as formações, eles perguntaram qual a diferença entre licenciatura e bacharelado, eles fizeram várias perguntas. E quando eu falei que na UFABC tinha o cursinho da UFABC, nossa, aí que teve a explosão. O pessoal começou a fazer várias perguntas. E aí, usando esse macete, vamos dizer assim, a parte do Desvendando os Mistérios, as 4 primeiras aulas, falando sobre isso. Porque a gente viu que nesse momento chama a atenção deles. Querer saber, nossa, tem um cursinho gratuito. Como é que eu faço para fazer a inscrição? Como são as aulas? Será que eu consigo ano que vem? O que eu tenho que estudar, sabe? Tanto é que uma das partes, quando a gente fala lá das questões, a gente fala, vamos trabalhar um pouco de interpretação de texto, né, para a gente conseguir, então, já que a minha parte, né, é uma leitura gráfica, uma leitura de meme, né, também, de imagens, e na parte da Vitória vem uma questão mais, uma leitura mais textual, usar mais a criatividade, aí a Vitória fala da parte dela, porque aí já não vou manjar, mas essa questão que a gente está fazendo é uma assimilação, uma ponte. Não necessariamente o conhecimento que a gente vai usar está ligado com o que as professoras vão fazer, mas pode ser. É uma caixa de criatividade que pode ser formada. Mas vocês vão envolver conteúdos. Vão envolver conteúdos de química, de ciências,
de português, vai envolver em algum momento conteúdos. Sim, isso. Tem uma parte que a gente vai falar sobre o... Deixa eu pegar aqui. É que a palavra é complicada. Pareidolia, que é você observar rostos, cara em objetos. A gente vai aplicar isso, então, na química, por exemplo, né? Você pega uma coisa do seu dia a dia e fala, olha, uma representação química. Não é uma representação química, né? A gente, talvez, se olhar a grade da sua janela, é aquelas grades em hexágono, e fala, nossa, é a estrutura de um grafeno. Ou você pega o seu celular e vê que a internet está um H+, e fala, olha, é um hidrogênio ionizado, sabe? É mais ou menos essa ideia que a gente vai trabalhar. E aí, a partir disso, né, fazendo essas assimilações, né, pegando a parte da aprendizagem significativa, pegando algo do cotidiano que o aluno tem e assimilar com conhecimento científico, seria a assimilação significativa. E a parte da galeria, da arte, do RPG, ele vem, então, como um material potencialmente significativo, para pegar essa parte de conhecimento do dia a dia, que você pode notar, tipo, ciência em qualquer lugar, e aplicar no seu, e falar, nossa, isso daqui realmente tem um significado. Não é só na sala de aula, a gente consegue ver. É mais ou menos essa a ideia. Ah, tá bom. Tá bom, né? Porque... Aí é que eu fiquei empolgado, gente. Eu acho que esse projeto, ele tá ganhando pernas, assim, que eu não tava previsto, né? Mas tudo bem. Tem vida esse projeto, né? Tem vida própria, assim, né? Independe da equipe de pesquisadores aqui, né, Cândida, né, Sérgio? Independe de nós, o projeto tem vida própria, ele vai andando, assim... Enfim, não, eu não estou reclamando não, viu, gente? Ao contrário. Tá, então vamos ver a parte dos memes aí, e vamos discutir aí que... Eliane, é você que montou isso, que você vai apresentar? Como é que é? Mas o que eu vou apresentar não é do meme, não. O meme a gente vai montar. Ah, é só uma ideia, então. Ué, então... Hã? Então, a aula inaugural... A aula inaugural a gente montou e as interações, aquelas... Eu esqueci o nome que a gente colocou assim, como essa imagem te afeta, lembra? Que era buscar isso nas primeiras interações que nós fizemos com eles. A ideia, então, ao invés de usar nessas interações as capas das revistas, utilizar os memes do Gabriel. Então, essa é a aula inaugural. Essa é a aula inaugural, não é? Não, são as interações pré-aula inaugural. Ai, gente, peraí. Ajuda, Anivaldo, acho que você explica melhor. O ano passado, nós lançamos alguns Google Forms que tinham as imagens, e os alunos tinham que falar como aquela imagem afetava. Então, eram pessoas se cumprimentando com o cotovelo e tal. Então, agora, nós pensamos em usar memes da pandemia, de coisas que aconteceram, para fazer essa movimentação pré-aula. Porque, na verdade, o aluno vai fazer isso em casa, ele com a imagem lá, e vai ver o que fala, tá? E a gente vai fazer isso para... Tinha um nome, né, que a gente falou, foi você que até que falou, como é que afetava, o projeto afetava ele. E como é que era? Você fala, eu? O quê? Não. Foi. Era um aquecimento, alguma coisa assim? Isso, era um aquecimento, não era, Anivaldo? Exato. Que, de certa forma, era como eles se sentiam afetados por aquela imagem. Tá. Tem relação com o tempo. Acho que eu falei mesmo. Então, aí, essa questão dos memes, a gente vai ver com o Gabriel, depois a gente encontrou alguns já, assim, que tem da sala de aula, tem acontecido muita coisa. Por exemplo, tem um que a professora fala assim, não é nem um meme, é um post do WhatsApp, né, que a gente viu na escola, rodou essa semana, né, Nivalda? Que tá assim, o aluno fala assim, olha, você tem que vir na aula no dia do seu rodízio, né? Vai ter aula presencial? Ah, vai, mas é rodízio. Aí o aluno fala assim,
Pro, mas você vai pagar para nós o rodízio e a gente leva o dinheiro de casa. Então, assim, a palavra rodízio para o aluno tem um sentido, para o professor é outro. Então, o professor entendeu o rodízio, que é o rodízio de alunos. Uma semana vem 10, na outra vem mais 10. Ele entendeu que ele está indo para a escola comer. Então, é o rodízio que a professora vai oferecer para eles. Então, assim, são memes que aconteceram na sala de aula, ou coisas, situações de áudio, de fala, assim, que tem relação com a escola e com a pandemia. Coisas que são típicas deste momento, que a gente não vai ver em outro momento nenhum. Né? Então E leva muito a questão da narrativa, de como ele interpreta, né? Exatamente. Então, sim. Fala. E transformar numa aula mais agradável, né? Uma aula não tão pesada, porque lá no primeiro projeto, as imagens eram imagens pesadas, né? Nós estávamos mais impactantes, num momento de muita tensão. Então, as imagens, elas diziam por si só e eram imagens pesadas. Então, a utilização dos memes ou dessa interpretação, ela vai tornar a aula um pouco mais leve, né? Um pouco mais dinâmica até para eles, né? Mexer um pouco mais com o emocional, mas de uma forma que seja mais alegre, que traga uma coisa, esse prazer, né? De ter superado tudo aquilo e conseguir olhar para aquilo de uma forma que você possa aprender, se divertir, né? Entender que, olha, essa situação de você ter tantas mensagens no celular, a gente tem o tempo todo essa conversa, né, com o aluno, tem produzido tanto aprendizado como momentos, né, de alegria e tal. Mas é isso. A aula inaugural não é sobre memes. Tá. Isso é uma outra coisa. Agora entendi. São coisas diferentes. Mas, assim, vocês vão... vai ser uma aula com esses memes ou vocês vão passar um formulário, os alunos vão pensar individualmente, vão fazer uma reflexão individual, vão escrever alguma coisa? O que eles vão fazer com esses memes? Qual que é a ideia? Nós vamos colocar nos formulários, eles vão responder, vamos enviar, mas como a gente fez uma aula no projeto piloto, que nós dividimos a turma em 2 grupos e eles tinham que dar nome para a capa da revista, a gente vai fazer algo assim, semelhante, só que usando o meme agora. Exato. E aí a ideia é dividir também, né? Talvez o grupo a gente divida, e a Rosimeire já falou que é para pegar um aluno sim, outro não, ou talvez a gente não divida, né, Nivaldo? Não, porque ela falou, se dividir, ela vai dar umas chineladas em nós, então ela não quer que divida. Porque até hoje ela cisma que eu escolhi os melhores para o nosso grupo e que ela ficou com os alunos que não falavam. Então, para evitar qualquer tipo de transtorno e chineladas à parte, nós não vamos dividir. Entendi. Seria bom dividir para ela entender que, na verdade, faltou a fala dela e da Aline um pouco mais para trazer o aluno. A gente sentiu isso, mas elas não admitem isso. Quer comentar? Desculpa. Quer comentar, Cândida? Pode. Eu não sei como foi, mas o que eu estou supondo é que, então, vocês dividiram a turma em 2, ficou Eliane e Nivalda, e a Rose e a Aline, certo? E aí parece que a Rose e a Aline tiveram um pouco mais de dificuldade de fazer os alunos falarem. E se vocês não podem se dividir, então, vocês quebrarem essas turmas, se elas têm essa dificuldade, talvez, né? Então, ficar Eliane e Aline, ou Eliane e Rose, Nivalda e Rose, ou Nivalda e Aline, talvez para vocês também ajudarem aí a provocar um pouquinho mais essa interação, porque às vezes a gente realmente não está acostumado, né? Tem algumas dificuldades ali, dependendo do contexto que você está. E aí talvez vocês pudessem quebrar essa ideia. Eu estou dizendo isso porque, né, Eliane, você falou, não, mas não foi simplesmente os alunos, é porque tinha alguma coisa ali que precisava de um empurrãozinho. Então, talvez vocês trocando, né?
se dividindo de outra forma, não sei como é que é isso, porque é muito difícil a gente dividir aula, né? Eu sei que é muito difícil, porque ser professor não é fácil, assim, você ter outro professor junto. tem que saber, tem que ter uma afinidade, tem uma série de questões aí envolvidas, né? Mas se vocês puderem, talvez, fazer essa experiência, pode ser uma situação nova que ajude aí. Não sei, é uma dica boa sugestão. De fora, né? É uma boa, né, Nivalda, a gente fazer esse exercício, né? Até para ver se a gente consegue deixar elas falarem. Vamos ver o que muda, né? Sim, é um bom exercício, sim. Tá, e aí a aula inaugural, então? Vou compartilhar aqui. Tá. Apareceu para vocês, não? Não? Ainda não. Ah, tá. Agora vai. Bom, sempre que a gente faz as chamadinhas deles no grupo da sala, no Facebook, qualquer meio, né? A gente sempre manda essa foto aqui do Quarteto Fantástico e aí eles já entendem que é a chamadinha do projeto, né? Bom, aqui é o objetivo geral, né, dessa aula inaugural, então, na verdade, está muito ligado à questão do projeto, né? Eu vou ler porque a Nivalda deve estar sem óculos. Competência da BNCC, a competência 7, né, que é argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Aqui, essa competência, então, para todas as disciplinas, nós vamos trabalhar a mesma. E aqui o objetivo específico, né, dessa aula: sensibilizar e auxiliar os estudantes a expressarem seus sentimentos, inclusive os que estão relacionados às tristezas e aos incômodos. É preciso que todos aprendam a utilizar uma comunicação verbal clara, honesta e empática, que reconheça e valorize os sentimentos presentes e possa constituir-se numa via saudável para lidar com conflitos interpessoais ou do sujeito com ele mesmo. Consegue ler aqui, Nivalda? Você pode explicar esse, então? Do que você mais sentiu falta durante a pandemia da Covid-19? Então, é uma pergunta que nós vamos fazer a eles. Eu faço a você, Maísa. Do que você mais sentiu falta durante a pandemia? E para você também, Cândida, para o Gabriel, a Vitória e o Bernardo. Você sentiu falta de quê? Bom, eu só senti falta da rotina fora de casa, de sair. De sair? Uhum. Joia. E você, Cândida? Você sentiu Esquece falta o Sérgio, Nivalda. Ai, o Sérgio, perdão. Desculpa, Sérgio. Perdão. Me perdoa. Muita falta dos encontros mesmo, assim, de estar de frente a frente com as pessoas, de poder ver os olhos dos alunos, né? Aquilo que você estava até falando no começo, né?
não estar me sentindo aqui expondo, sem ver o que está acontecendo ali, mesmo com eles calados, né? Sim. Então, ver o que está acontecendo com o outro, do outro lado. Então, tá perto mesmo. E você, Sérgio, sentiu falta de quê? Eu acho que, sinceramente, senti falta de tocar as pessoas, primeiro encontrar, né? Mas as pessoas que são mais próximos, amigos mais próximos, de tocar e abraçar sem ter medo, né? De ser contaminado. Eu acho que isso foi uma das principais coisas que eu senti falta. Não são muitas as pessoas que eu toco e abraço, né? Mas aquelas que tenho contato, eu acho que isso foi uma coisa que sempre, até hoje, né? Você tem receio de tocar as pessoas. Uhum. Mas assim, a convivência também, partindo para um aspecto mais particular, descobri que na pandemia eu consigo viver bem assim, às vezes um pouco isolado também. Então, isso foi uma descoberta que eu não sabia. Então, isso é um aspecto positivo. Uhum. Gabriel, você sentiu falta de quê? Olha, boa pergunta. Mas eu acho que eu senti falta de aglomeração. Sabe? Ir pro carnaval, o pessoal te empurrando, você não conseguindo andar, você não conseguindo beber nada, comer nada, você ficar o dia todo debaixo de chuva. Eu senti falta disso. E a Vitória? Do que você sentiu falta, Vitória? Eu acho que principalmente da faculdade, que eu não cheguei nem aí. Uma coisinha que ficou meio triste. E acho que de sair também, principalmente sair de final de semana com os meus amigos, esse tipo de coisa, né? Aí o tempo vai passando, a gente nem... Nossa, o tempo passou tão rápido esses anos de pandemia. Poucas coisas que eu lembro, assim, mas... Quase 2 a gente anos, quase... né? Então. Acho que é mais ou menos isso. Bernardo, do que você sentiu falta? Eu senti mais falta de ir pro Rio, sabe? De ver o pessoal de lá, minha família, meus amigos que estão lá. Foi o que eu mais senti falta. Não tivesse tido falta de ver o pessoal daqui também, eu voltar para faculdade. Na verdade, faculdade, acho que foi o que eu menos senti falta, porque eu não gostava de pegar o ônibus para ir para lá, não. Mas, contando só pelo ambiente, eu sentia muita falta de lá. Mas eu não senti que... Eu tenho uma perspectiva meio diferente da Vitória. Para mim, demorou muito. Aconteceu muita coisa na pandemia e quando voltar, vou ficar até um pouco atordoado sobre como é que eu vou lidar com o mundo quando voltar tudo ao normal. Mas foi por aí mesmo, mas as pessoas e principalmente para o Rio. Entendi. E você, Couto, você sentiu falta de quê? Olha, eu senti muita falta de viajar, sabe? De visitar lugares, de abraçar também. Foi uma coisa que hoje mesmo eu queria abraçar você, mas não podia. E você, Nivalda? Eu senti falta de cultura. Eu amo cinema, eu amo teatro. O meu filho foi criado dentro de um palco, né? Ele fez teatro durante muitos anos da vida dele. Eu acompanhei demais as peças teatrais, as apresentações. E eu amo cinema, amo viajar e o contato, né, gente? Porque eu sou muito de abraçar e de beijar, então eu senti muita falta disso. Pode continuar explicando aí? Bom, diante dessa pergunta, nós vamos observar as respostas dos nossos alunos. E aí, acho que passa por um outro slide, né? Isso. Diante das respostas deles, vamos ver o que vem depois. Isso. Aqui, eles vão colocar 5 palavras e nós vamos ter uma nuvem de palavras. Então, né? Que tem um link ali. Aquelas palavras que aparecerem mais, né? Aqui, por exemplo, nós tivemos sair de casa, encontros. A gente poderia resumir tudo isso daqui, relações, né? Relações humanas. Sim. Do abraçar, do sair, né? Que foi o que ficou mais esse evidente, tocar, né? O carinho, o toque, né? Exato. Então, a gente colocou aqui uma proposta, na próxima atividade, que vai ser assim, simultâneo. Então, a partir do momento que a gente conseguiu
captar o que ele sentiu mais falta durante esse período, vem a próxima pergunta. Então, é o que está aqui em vermelho, então vai depender da resposta que o grupo der para nós. Aqui nós consideramos como se a resposta do grupo tivesse sido mais ou menos parecida com a nossa, né? Essa questão da reunião. Mas os jovens, eles querem, como o Gabriel falou, eles querem aglomerar, eles querem estar juntos, eles querem sair para beber, para o rolê. Carnaval, né, Gabriel? Então. Então, essa questão de ter essa liberdade, né? Então, a gente coloca aqui, então, a segunda parte da aula inaugural. Se você pudesse, então, se reunir neste final de semana, tá faltando ali o final de semana, né? Neste final de semana, com seus amigos, o que você levaria e por quê? Então, a primeira, ela vai ser, eles vão escrever na nuvem, a gente vai observar, aqui eles já vão falar, então, imaginamos que já estejam mais, um pouquinho mais soltos, né, para estar falando sobre essa questão, né? Então, vamos fazer o mesmo exercício, né, Nivalda, que você propôs. Então, passo aí para você, Nivalda, começa, que eu gosto do jeito que você conduz. Se você pudesse se reunir neste final de semana com os seus amigos, o que você levaria e por quê? O que você levaria, Gabriel? E por que você levaria? O que você levaria? Você vai se reunir com seus amigos no final de semana. Então, o que você levaria? Com os meus amigos no final de semana? Levando em conta o perfil de todo mundo, eu acho que uma pochete com o cartão do ônibus e o celular dele, e dinheiro. O resto, assim, a pochete é só para segurar tudo, para não ser assaltado e ficar dentro da calça, né? O resto, assim,